A paz do Senhor, meus irmãos, queridos professores e professoras da classe de jovens, todos bem, todos felizes? Isso aí, estamos aqui mais uma vez para uma pré-aula, né? Gravação aqui de uma pré-aula da lição de número 8, utilizando aqui alguns subsídios do livro de apoio e também da nossa experiência como professores. E nesse vídeo, professor, eu quero contar aqui um detalhe da história de Jefté que você pode usar com seus jovens para prender a atenção deles logo no início da aula. É uma única palavra, uma palavra que, num determinado momento ali da história, ela teve o poder de vida e de morte. A gente sabe que o nome de Jesus, por exemplo, é uma palavra de vida, uma palavra que salva. Mas no livro de Juízes, na história de Jefté, tem uma palavra que podia literalmente decidir se a pessoa vivia ou morria. Que palavra era essa? O que havia de tão significativo por trás dela? Para que uma simples palavra pudesse custar a vida de alguém. Eu vou contar isso para você quando a gente chegar lá no tópico 3. Vou falar qual é a palavra, qual é o seu significado e também como que você pode aplicar isso, né, na vida aí do seu jovem, falar um pouquinho aí de identidade, falar de linguagem, enfim, então algo bem interessante aqui que nós preparamos lá para o terceiro tópico. Mas vamos então aqui para a história então de Jefté, de rejeitado a libertador. O nosso texto principal está em Juízes, capítulo 11, versículo 6. Disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. E o resumo da lição: em tudo o que fazemos é preciso ter fé e coragem, mas também atitudes sábias e prudentes. Então nós estamos aqui nesse trimestre acompanhando aqui a história do livro de Juízes, e a gente chega aqui então a esta etapa, né, do livro de Juízes, aqui a partir do capítulo 10, capítulos 10, 11 e 12, onde é mostrado aqui que mais uma vez os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então a gente está acompanhando aqui desde a primeira lição, mostramos que a nação de Israel, ou as tribos de Israel, né, visto que ainda não havia uma unidade nacional, mas eles estavam num processo, como podemos dizer assim, uma espiral descendente, uma espiral decadente. Não era simplesmente um ciclo de fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois se arrepender, clamar, receber um libertador, né? Não, era uma espiral. A cada ciclo desses que acontecia, o povo ficava mais pecador, né? Pecados cada vez mais macabros, e os próprios libertadores se tornavam cada vez mais dúbios, assim. Então, nós já vimos como o primeiro libertador, o primeiro juiz, foi o modelo daquilo que seria exatamente um juiz. Mas depois a qualidade deles foi caindo cada vez mais. Então, primeira sugestão que eu dou a você, professor, é que faça a leitura, então, dos capítulos 10, 11 e 12. Isso vai te dar bastante clareza. O pastor Valmir Nascimento, que é o comentarista da lição, ele trouxe uma lição bastante expositiva, uma lição bastante narrativa, né, que ela vai acompanhando ali o texto bíblico. Então, você fazer a leitura do texto bíblico já é um bom preparo, né, aí para a sua aula. Pois bem, a introdução da lição ela vai falar um pouquinho aqui sobre os juízes que vieram antes, Tola e Jair. Então, eles vão governar aqui depois de Abimeleque e antes do Jefté. E aqui diz que eles tiveram um papel relevante na história de Israel, embora haja ali brevidade no relato deles. Então, são considerados ali juízes menores, né? Porque não há um grande destaque. Mas possivelmente foram bons juízes, né? Houve paz, houve tranquilidade, estabilidade, então, no período desses juízes. Porém, após esse período, então, de Tola e de Jair, né? Que deu aqui 45 anos, né? Depois desses 45 anos, mais uma vez o povo de Israel caiu na idolatria. E agora o comentarista apresenta aqui que era uma idolatria generalizada. Vai ser mencionado ali um panteão de falsos deuses a quem o povo se curvou. Então, fala-se ali dos Baalins, a palavra Baal significa Senhor, e era uma palavra bem comum para designar esses deuses, né? Deuses da fertilidade, deuses da agricultura, deuses da chuva, né? do trovão, enfim. Então havia uma série de deuses ali que tinham essa alcunha de Baal, né? Entre as tribos, entre as cidades vizinhas. Nós já comentamos sobre isso em vídeos anteriores, que a religiosidade cananeia, né? A mitologia cananeia, ela não tinha uma unificação, não havia um panteão único. Então, em cada cidade podia ter deuses que eram muito parecidos e tinham quase que as mesmas características, mas que eles tinham um nome diferente. E isso a gente vai perceber, então, aqui. O comentário bíblico, né, a própria Bíblia nos traz, então, que haviam os Baalins, havia Astarote, que é uma deusa também da fertilidade, com culto relacionado aqui com aquela questão da prostituição cultural, os deuses de Sidon, então possivelmente fosse Astarte, os deuses de Moabe, que possivelmente seja Quemos, né? Tudo que está aqui o comentarista traz entre parênteses, né? Por exemplo, Bel e Saturno, deuses da Síria, o relato bíblico não apresenta esses nomes, então é possível, né, que fossem esses deuses. Moabe é Quemos e
os filhos de Amon tinham Milcom e os filisteus tinham Dagon. Aqui já vai começar, né, falando um pouquinho aqui sobre os filisteus, a gente vai perceber, deixa eu mostrar aqui um mapa para vocês. Importante, né, você trabalhar com mapas aqui na aula, para contextualizar ali para os seus jovens. Então, toda essa parte aqui à esquerda do mapa era o território dos filisteus, né? Aqui no mapa em inglês, né? Philistine States. Então, eram 5 cidades dos filisteus aqui que ficavam, então, no território do litoral. Enquanto que o reino de Amon ficava neste lado, então, aqui direito, né? Do outro lado do Jordão. E os filisteus estavam, de certa forma, começando o seu império, começando ali o seu domínio na região. A gente vai ver depois, num próximo vídeo, aí, numa próxima aula, vamos abordar o Sansão, e o Sansão é justamente aquele que vai lutar contra os filisteus. Então, é possível que fosse até, de certa forma, um tanto quanto concomitante, né, esse domínio dos filisteus de um lado e das tribos de Amon, ali, né, do reino de Amon, ali do outro lado. E onde que estava, então, aqui o reino de Judá? Então, vamos mostrar aqui um outro mapa, mostra um pouquinho melhor. Então, aqui, ó, aqui está Rabá, que era a capital, então, deste reino de Amon. Aqui está Jerusalém, aqui está a Gaza dos filisteus, né? E aqui está, entre, então, Rabá e o Rio Jordão, o território da tribo de Manassés, aonde ficaria aqui, então, a cidade de Gileade, né? Nesta região. E aqui está também Efraim, por esta localização aqui intermediária, né? Beit-El, Jericó, Sechem, Samaria, nessa região ali vai estar Efraim. E Efraim vai ser uma tribo que também vai ter uma certa relevância aqui na história de Jefité. Efraim, nesta região, Manassés, né, o território de Manassés aqui, nesta parte aqui do mapa. Mas, enfim, o fato, queridos, é que esses deuses todos, então, dessa região, né, desses povos aí ao redor, eles haviam, de alguma forma, se infiltrado dentro da própria religiosidade hebreia. Os hebreus continuavam, talvez, adorando a Javé, mas talvez já não estavam mais com aquela visão de que Deus, o Deus Jeová, era o único Deus. É talvez possível aqui até afirmar que, em algum momento da história, inclusive aqui no período dos juízes, o que os judeus, o que os hebreus tinham, chamava-se de monolatria. Então, nós temos hoje a visão do monoteísmo, né, de que existe um único Deus e todos os demais deuses que são citados, então, eram deuses falsos. Mas, nesse período aqui, é bem provável que eles estavam numa monolatria, que seria o quê? Existe um único Deus que deve ser adorado. Seria proibido adorar os outros deuses. Mas, talvez, na visão deles, como já estavam corrompidos, contaminados, né, aqueles outros deuses também eram deuses válidos. E de vez em quando eles pensavam, vamos servir a Baal, porque Baal é o deus da fertilidade. Então vamos fazer com que haja mais prosperidade, que haja mais fartura, se a gente fizer aqui alguns sacrifícios a Baal. Este deus dos filhos de Amon, Milcom, pode ser que esteja relacionado também com Moleque, ou Moloque, né, como é traduzido. Então Milcom, Moloque, né, podem ser a mesma divindade em cidades diferentes. E Moloque, nós sabemos, é aquele famoso deus cuja estátua era uma espécie de um forno, né, na barriga dele era uma espécie de churrasqueira, ou forno, podemos dizer assim, onde eram colocadas as crianças ali, então, para serem sacrificadas, faziam sacrifício humano, sacrifício dos filhos, né, inclusive um rei de Israel, posteriormente, também vai acabar aderindo a isso, né, o Manassés, se eu não me engano. Mas o fato é que Milcom pode ser Moloque, e Moloque tem a ver com sacrifícios humanos, com sacrifícios de filhos, e depois na história de Jefité a gente vai ver no final, ali, lá no tópico 3, que ele vai oferecer a sua filha como sacrifício a Deus. E, enfim, quando a gente chegar lá, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas aqui a gente já consegue perceber, então, que, veja, ele estava falando de Deus, ele estava fazendo um voto a Deus, mas de uma religiosidade, né, com práticas que eram desses povos, dessas outras religiões. Então, isso já mostra um pouco de como estava contaminada a religião devido a esta idolatria. O comentarista coloca, né, isso evidencia a crescente degeneração espiritual de Israel ao longo do tempo. Muito bem, capítulo 2, subtópico 2, o arrependimento com atitude. Então, o Senhor falou assim, olha, vocês estão dizendo que estão arrependidos, mas não é bem assim, né? Eu estou vendo que vocês não estão arrependidos. Ó, vós me deixaste servir a outros deuses, e agora vocês estão me chamando. Pois vão lá com os deuses que vocês queriam, né? Vão atrás dos deuses que vocês serviram para ver se eles vão livrar. E aí o povo vai realmente fazer uma atitude de arrependimento. Então, nesse subtópico 2, você pode trabalhar essa questão de que o arrependimento precisa ser acompanhado de práticas. O arrependimento não pode ser só em palavras, mas ele também tem que ser em ação. O comentarista coloca que o falso evangelho fala de perdão, mas não de abandonar a iniquidade. Então, pede-se perdão, fala-se em arrependimento, mas se continua nas antigas práticas, se não há uma mudança radical, então este não é o verdadeiro evangelho.
Pois bem, aí Deus resolve que vai aceitar esse arrependimento deles agora, que foi um arrependimento mais prático, né? Mas aí vem a crise de liderança. Aqueles homens do território, então, aqui de Gileade, né, da tribo de Manassés, percebem que eles não têm um líder. Os amonitas estão lá do outro lado, estão se preparando ali para invadir, né? E aí eles percebem que não temos um líder. E aí eles vão chamar aqui o Jefté. E aqui entramos, então, no tópico 2, onde vai falar um pouquinho aqui a história de Jefté. A palavra Jefté significa ele abre ou ele liberta. E o Jefté era uma pessoa que vivia à margem da sociedade, né, como o comentarista coloca aqui, filho de uma união entre Gileade. Aqui eu acho um pouco problemática essa informação, que diz que Gileade era neto de Manassés e uma prostituta. O que eu acho problemático aqui? O fato de que entre Manassés, né, que está lá em Números 26, 29 a 30, e esse período agora da história de Israel, passaram-se muitos anos, né, centenas de anos, várias gerações. Então eu acho difícil porque que realmente esse Gileade, pai de Jefté, seja o mesmo Gileade que aparece lá como neto de Manassés. Porque aí nós teríamos apenas 3 ou 4 gerações aqui, e isso é bastante improvável. Então, o mais provável aqui, professor, é que Gileade fosse um nome comum, né, dentro dessa tribo. O número 26 vai falar que Gileade foi pai dos gileaditas. Então, talvez era um nome bastante comum, né, dentro da tribo de Manassés, e o Jefté seja filho de um Gileade posterior a isso, né? Mas, enfim, é um ponto aqui, um detalhe, né, que eu só acho interessante que a gente não fecha a questão, né, dizendo que este Gileade é o mesmo que é o neto de Manassés, lá de Números 26. Bom, o fato é que ele é filho de um homem da tribo de Gileade, aliás, da tribo de Manassés, da família dos gileaditas, com uma prostituta. Então ele era um filho bastardo, um filho ilegítimo. E aí ele foi rejeitado pelos seus meio-irmãos, e pode ter se passado muitos anos. É provável que o Jefté fosse já alguém de meia idade, né, talvez quase idoso ali, e passou toda a sua vida longe de Gileade, longe da sua tribo, longe da sua casa paterna, né? E ele vai, segundo Juízes 11:3, tornar-se líder de homens levianos e renegados. Então, provavelmente, ele vai se tornar ali uma espécie de nômade, né? Que vai talvez até fazer invasões, não sabemos, né? Isso é uma prática comum ali nesse período, né? Ele vai se tornar líder de uma quadrilha, né? Podemos colocar dessa forma. Então, foi expulso pelos irmãos, estava vivendo lá no submundo, e aí ele é chamado, é lembrado, olha, a gente precisa de um líder. Quem é um melhor líder do que o Jefté? O Jefté, que já está liderando lá um bando, né? Talvez ele tenha ficado tão lá na criminalidade, né, durante muito tempo. E agora ele é lembrado, agora ele é chamado, e agora ele vem, então, para ser o líder do povo. Primeiro ele vai dizer que não, né? Vai dizer, não, vocês me rejeitaram, não sei o quê. E aí depois aqueles homens, então, convencem ele, né? Continuam convidando. E aí Jefté, então, abandona talvez aquela vida, e agora ele vem então para ser líder na tribo, né, de Manassés ali, do povo de Gileade. Tudo bem, depois de uma pausa aqui para o trem passar, vamos continuar aqui. Então, este é Jefté. E o comentarista vai mencionar aqui a respeito da transformação, então, que Deus faz, né? Você pode, inclusive, nesse ponto, talvez, abrir espaço aqui, né, para que os jovens também comentem a respeito de suas próprias experiências de conversão, né? Porque isso também edifica. Segundo ponto, então, o Jefté aceitou aqui, pedido aceito, né? E agora ele se torna, então, o líder aqui. Há uma importante lição aqui. Muitas vezes deixamos de realizar grandes coisas simplesmente porque não conseguimos abrir mão do nosso orgulho. Ele poderia ter insistido, não, vocês não me quiseram, agora que vocês estão precisando de mim, isso não é problema meu, né? Mas ele deixou o seu orgulho de lado. Então, Jefté é uma figura, assim, como eu disse no início, um pouco dúbia, porque ele tem aspectos muito positivos, mas ele também tem alguns aspectos negativos. E esse aqui é digno de elogio, né? Então, ele não foi orgulhoso, ele aceitou aqui, né, perdoar a tribo e voltar ali para Gileade. Em busca da paz. Antes da batalha, Jefté procurou resolver o conflito pacificamente, enviando mensageiros ao rei Amonita. Então, aqui é um ponto bem interessante no capítulo 11, onde ele vai procurar usar de diplomacia. Então, ele vai dizer, olha, você está me acusando disso, né, de que nós pegamos as tribos, a terra da tribo de vocês e tudo mais. E aí ele vai fazer todo um relato histórico. Mostra, inclusive, que Jefté era alguém que tinha conhecimento bíblico, né? O conhecimento lá do Pentateuco, né, que já existia, todas aquelas histórias, ele sabia, porque ele foi ali demonstrando esse conhecimento histórico, né? Falou, olha, a gente não pegou terra de vocês, e se quisesse também, a gente estava aqui há 300 anos, aqui, só porque só agora que você resolveu, então, que tem direito sobre essa terra.
E aí, mesmo assim, o rei Amonita queria guerra, né? Já estava lá com seu acampamento montado, né? E ele queria guerra, ele queria essa invasão para pegar os recursos ali, então, de Manassés. E isso também é um ponto positivo sobre o Jefté, uma pessoa que busca primeiramente a paz. Mas também é um ponto positivo o fato de que, ao não conseguir a paz, ele foi para a guerra. Às vezes na nossa vida vai acontecer isso, né? O nosso primeiro processo é sempre a paz. Bem-aventurados os pacificadores, né? A Bíblia nos diz. Se te ferirem a face, né, você dá a outra face. Então, o Evangelho nos ensina isso. Mas, às vezes, há momentos em que você precisa ser firme, há momentos em que você precisa confrontar, muitas vezes. Isso me lembra aqui a passagem de Judas, né, quando Judas fala que nós devemos estar prontos, né, para o combate também. Já tive aquele hino da harpa cristã, né, de onde a luta se travar. Né? Então, a gente precisa, muitas vezes, também usar como diria assim, manter a sua posição. Né? Você vai fincar o pé e vai dizer, não, eu vou lutar por isso. Isso aqui merece realmente uma luta. Eu conheci um pastor que me ensinou uma frase muito interessante, que ele dizia o seguinte, eu prefiro perder na paz do que vencer na guerra. E isso eu trago para a minha vida. Né? Na maioria das vezes você vai é preferível, né, que você perca, que você sofra o dano, sofra o dolo, né, como diz a palavra de Deus. Mas tem certas questões que você não pode abrir mão. Então, é uma questão interessante para você abrir aí com os jovens, quem sabe fazer até uma espécie de debate, uma conversa, né? Quais são os pontos que são, assim, inegociáveis? Quais são os pontos que você precisa, como GFT, firmar o pé e dizer, beleza, não deu para resolver na paz. Então, agora a gente vai para o conflito, a gente vai para o embate. Então, isso eu acho interessante, né, que você conversar isso aqui com os seus jovens. Isso é mais um exemplo, então, de Jefté. Primeiro, tenta paz, mas não havendo paz, ele está pronto também para a guerra. Bom, e aí a gente chega aqui no ponto 3 da lição, um voto imprudente, uma grande vitória. O Senhor, né, havia capacitado ele, né, veio o Espírito do Senhor sobre ele, assim como havia vindo sobre os outros juízes, e a vitória já estava garantida. Mas ainda assim, quase como que para garantir, né, que aquilo ia acontecer, o que o Jefté faz? Ele faz aqui um voto imprudente, impulsivo a Deus. Ele promete que se o Senhor entregasse em suas mãos os filhos de Amon, aquilo que saindo da porta de minha casa me saíra ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. E aqui, queridos, há um debate, né, entre os teólogos, entre os biblistas, sobre o significado dessa passagem. Porque aí, quando ele volta, quando ele tem aqui a vitória, uma vitória que Deus já havia determinado, mas parece que ele não confiou, né, não confiou na vitória de Deus, ele resolveu fazer aqui uma espécie de barganha com Deus, né, fazer um voto imprudente. E o voto dele foi o quê? Que ele ia oferecer como holocausto. Eu não sei o que ele pensou, se ele pensou realmente que poderia ser uma pessoa, um servo, alguma coisa, ou se poderia ser um animal, né? Mas o fato é que ele votou isso, ele prometeu isso. E aqui, volta aquele ponto que eu falei no início, pode ser que já mostra também um pouco de como estava contaminada a mentalidade desses hebreus. Porque esse tipo de sacrifício, né, sacrifício humano, sacrifício de crianças, enfim, isso era coisa que as religiões pagãs ali dos cananeus faziam. Então, veja, ele está oferecendo ao Senhor, está falando no nome de Deus, mas ele está fazendo da forma como os pagãos faziam. Então, há uma paganização da religião nesse voto aqui de Jefté. E eu contextualizo isso, você pode trabalhar isso com os jovens também na classe, das coisas que muitas vezes a igreja evangélica brasileira está fazendo hoje, não apenas brasileira, né, mas a igreja evangélica, a igreja cristã de uma forma geral, e que muitas das vezes não são práticas bíblicas, não são coisas que o nosso Deus se agrada, que fazem parte da nossa religião, mas estão trazendo de outras coisas, de outras filosofias. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, podemos até comparar aqui, né, que é como se fosse o Baal moderno. Porque o Baal era o quê? Era o deus da fertilidade, era o deus da prosperidade, aquele que ia trazer a chuva, ia trazer o alimento ali para eles. E aí eles adoravam ao Baal. E hoje muitas pessoas adoram também ao dinheiro, né? Adoram essa questão da prosperidade, mas dentro do evangelho. Procuram achar dentro da Bíblia argumentos para provar que eles estão certos. Então, de certa forma, é mais ou menos o que o Jefté está fazendo. Eu estou adorando a Deus, tenho o nome de Deus, mas o culto que eu estou prestando é um culto que eu prestaria para Moloque, para Milcom, para Dagon, enfim, né? Então, eu acho que cabe essa analogia aqui, cabe essa comparação. Algumas ideias que circulam hoje nos nossos púlpitos são, na verdade, ideias de outras coisas, que não são
bíblicas, que não são cristianismo, que não fazem parte de quem é Deus, de quem é Jesus, mas as pessoas estão fazendo e praticando isso em nome de Deus, em nome de Jesus. E isso é algo muito grave, que mostra que talvez a nossa sociedade, o nosso evangelho também tenha sido contaminado, como foi aqui a mente do Jefté. Bom, e aí o ponto aqui que entra em debate, né, em discussão, é o quê? Ele realmente sacrificou essa filha ou ele não sacrificou? No livro de apoio, o comentarista traz aqui que no livro de Levíticos, né, lá no livro da lei, havia a possibilidade de substituir, de você fazer a remissão, né? Então você ia oferecer outra coisa em lugar da pessoa, né? Você, enfim, poderia substituir ali o seu voto, né? Está lá na lei dos votos. Então, alguns entendem que essa moça, né, se você já leu o texto bíblico, você sabe do que eu estou falando, né? Então ela falou: pai, deixa eu ir chorar a minha virgindade com as minhas amigas, enfim, e depois eu volto. E aí você pode cumprir em mim. Então, alguns afirmam isso, né, de que, na verdade, ele substituiu matar ela no holocausto, né, oferecer no sacrifício, por é, ficar no templo, né, ou talvez lá em Siló, que era onde tinha o tabernáculo, enfim, né, uma vida de celibato, né, seria mais ou menos isso. Outros teólogos, porém, acham que não, né, que daí dentro desse contexto histórico, até do próprio livro, como tudo estava tão degradado, que realmente ele cumpriu o voto nela. O que o texto bíblico fala é realmente com esses termos, né? Ele voltou, que ela voltou e ele cumpriu nela o voto. E aí, depois, até hoje, esse costume em Israel, né, de chorar ali pela filha de Jefté. É o que o comentarista, que aliás o escritor do livro de Juízes fala, né? Pode ter sido Samuel, né? Pode ter sido alguém ali desse período. Né? Então ainda havia esse costume. Então veja como foi grave isso. Eu acho que se fosse simplesmente ela ter ali o seu celibato, né? Ela não se casar, e aí com isso, como ela era filha única, o Jefté ficou sem filhos, né? Ficou sem herdeiros, né? Sem descendência. Se fosse apenas isso, eu acho que não haveria tal costume em Israel durante centenas de anos posteriores. Né? Eu acho que foi realmente algo bem grave, algo bem drástico. Então, estou na linha daqueles que acreditam que, infelizmente, Jefté, com esse seu voto de tolo, esse seu voto imprudente, a consequência do voto foi realmente ele cumprir esse voto sacrificando a sua própria filha. E isso demonstra um pouco essa degradação moral, então, e religiosa, né, que Israel havia chegado nesse momento. Enfim, seja como for, né? Vamos dizer aqui o comentarista de um lado, tem os que defendem que ele sacrificou, outros que defendem que isso não aconteceu, né? Eu, particularmente, creio que sim, né? Pegando todo esse contexto, então, do livro de Juízes, realmente vai piorando, né? A coisa sempre vai se degradando cada vez mais. E seja como for, o episódio revela a necessidade de não tomarmos decisões no calor das emoções, evitando agir precipitadamente. Então, a paciência, né? Nós precisamos desenvolver a paciência. Deus é um Deus longânimo, um Deus paciente, um Deus que o Salmo, né, Salmo 40 nos diz, né, esperei com paciência no Senhor e ele me ouviu, ele me atendeu. A nossa sociedade hoje, assim como a sociedade talvez do Jefté aqui, essa coisa da pressa, essa coisa de conseguir atingir os seus objetivos rápido, desde que, mesmo que para isso você precise fazer certos sacrifícios, né? Então aqui nós temos esse contraste, né? Deus é um Deus de paciência, um Deus de calma, um Deus de tranquilidade, um Deus que está sempre no seu tempo, que nunca está atrasado e nunca está adiantado, enquanto que a sociedade está sempre na pressa, o ser humano, né? Desde o Jefté aqui, ele quer resolver as coisas de forma precipitada. Então a gente precisa aprender aqui. E como diz aqui o comentário, né? Lembramos que o poder do Espírito deve ser acompanhado pelo fruto do Espírito. E entre os frutos do Espírito, então, nós temos ali a paciência, a longanimidade. Bom, e aqui a gente chega naquela palavra, então, que eu havia falado lá no início, né? Você pode fazer mais ou menos como eu fiz ali, de tentar prender a atenção do seu jovem, né? Fazendo uma introdução, uma abertura e falar, você sabia que existe aqui nessa história uma palavra que ela tinha poder de vida e morte sobre as pessoas? E qual é essa palavra? Essa palavra é Shibolete, né? Então, está lá no capítulo 12, versículo 6 do livro de Juízes. O que acontece ali do contexto histórico? A tribo de Efraim, que lá na história de Gideão já tinha sido dado um problema, né? A tribo de Efraim era uma tribo assim importante, era uma tribo, vamos comparar aqui com o Brasil, né? É como se fosse o estado de São Paulo, né? Um estado rico, um estado forte. E aí o que aconteceu ali? Lá na época do Gideão, eles não tinham sido convidados para ir fazer a guerra, né, para lutar lá, e eles foram lá questionar o Gideão. O Gideão foi bem diplomático, né, foi bem tranquilo, resolveu ali a situação e
serenou os ânimos. Agora, anos depois, né, talvez centenas de anos depois, mais uma vez os efraimitas se sentem desprestigiados. Como que o Jefté foi para a guerra só com o pessoal de Gileade e não nos convidou? E aí o Jefté, que já é esse homem já mais guerreiro, né, falou, eu convidei vocês, né, vocês que não quiseram vir e tal, né? E aí vai ter aqui então uma guerra civil. E isso é muito triste, porque são duas tribos, vou até abrir aqui ó, o mapa das tribos de Israel, eram praticamente vizinhos aqui, né? E eles estão agora em conflito. Vou abrir aqui ó, do Reddit. Então aqui está Manassés, deste lado aqui, ó, Ramote de Gileade, né? Então, Gileade, nesta região aqui é onde deve ter ocorrido, então, esta guerra, este conflito aqui com os amonitas, né? Olha, esse é o território de Amon. E agora, os efraimitas, que são desse lado aqui do Rio Jordão, tiveram esse problema, né? Esse essa dificuldade aí, né, de comunicação aí com o Jefté. E agora eles vão acabar tendo aqui uma guerra civil, né? Mas veja, Efraim está aqui desse lado do rio. Efraim, supostamente, né, é o que Jefté fala, e nós não temos aqui um contraponto, né? Jefté diz, não, eu convidei vocês, vocês não quiseram vir. Seja como for, vai acontecer então aqui esse processo de guerra civil. E o Rio Jordão está no meio aqui do território. Então veja, Efraim era vizinho de Manassés, mas não exatamente de Gileade, né? Manassés tem um território grande aqui dos dois lados aqui do Rio Jordão. Mas Efraim então vai entrar nesse conflito e Efraim vai perder essa guerra. E Efraim vai fugir. Então os homens de Efraim ali estão fugindo, tentando atravessar o rio, né, de forma desordenada muitas das vezes, porque o rio, nem todos os lugares ele podia passar, por isso que a Bíblia fala dos os vales do Jordão, então eram locais onde possivelmente a água fosse mais tranquila, ou fosse mais baixa, né, mais rasa, onde esses homens então poderiam passar para o outro lado. Eles não haviam pontes, né? E, bom, e aí é que entra a tal da palavra, então, aqui o shibolete. Por quê? Porque esta palavra, os homens de Efraim não conseguiam pronunciar. Então, ao invés de pronunciar ali o shibolete, eles pronunciavam algo como um cibolete, né? E isso fazia então com que eles soubessem quem era de Efraim e quem não era, né? Quem era de outras partes aqui do território. Isso aqui é interessante porque não é o significado da palavra, né? O que, que significa, então, o shibolete aqui? Então, os próprios teólogos aqui e hebraístas divergem, né? Pode ser tanto espiga como correnteza. Fica até bonito pensar que pode ser correnteza, né? Eles estão atravessando o rio, e aí o pessoal fala, ó, tu não é de Efraim, né? Não, não sou de Efraim, não. Então fala para nós aí correnteza, né? Shibolete. E aí quem era de Efraim não conseguia pronunciar. Então provavelmente o sotaque, né? Não sabemos aqui exatamente o que. Mas o que acontece? A palavra, ao não ser pronunciada da forma como deveria, então já sabia que aquela pessoa era efraimita, e aí matava. E foi 42 mil pessoas, a Bíblia fala. Então foi realmente um massacre, né? Foi uma chacina, podemos dizer assim, nos vales do Rio Jordão, nos lugares onde a correnteza era mais fraca. Aqueles que não conseguiam falar a palavra acabavam morrendo. E o que que isso pode ser utilizado então na aula? Primeiro, para você conseguir fazer segurar a atenção deles ali, né? Deles ficar pensando qual será que é a palavra. Mas segunda coisa, mostrar que a questão não é o significado da palavra. Então não era uma palavra mágica, não era uma palavra que né, tivesse poder de vida e morte, né? Mas era simplesmente a questão de que eles estão numa guerra civil e agora aquilo virou um marcador linguístico, um marcador que denota, né, quem é aquele povo. E aí a gente pode refletir, você pode conversar com os jovens a respeito dessa questão de como nós nos identificamos enquanto cristãos. As pessoas, por exemplo, Pedro, né? Pedro estava lá sentado lá no Sinédrio, lá, enfim, né? E eles falavam, não, você era um deles, né? Você, a tua própria fala te identifica, né? Você era um deles. Então, nós somos um povo diferente. Nós precisamos preservar essa diferença. E não sei nem se dá para se falar que precisamos preservar, porque quando você tem o Espírito Santo, isso naturalmente vai exalar de você. Então, quando você está aí conversando com seus jovens, né, enfoque isso, né? Qual é o linguajar que você tem utilizado? Quais são as palavras que você usa? Como tem sido a presença do Espírito Santo nas tuas posturas, no teu dia a dia? Será que as pessoas olham para você e realmente dizem, aqui vai um jovem crente, aqui vai alguém que realmente teme ao Senhor, que serve a Deus? Então, acho que essa é uma palavra bem interessante para trabalhar essas questões, né? Deixa que o Espírito Santo te inspire para que você consiga fazer essa aplicação aí na vida dos seus jovens. Eu tenho certeza que vai ser uma
bênção de Deus essa aula aí para você. E o que o comentarista termina aqui falando é que o chamado espírito de Efraim nos alerta para o perigo do ciúme que semeia discórdia e conduz à divisão. Então, voltando a essa questão de Efraim, né? Efraim talvez ficou se sentindo desprestigiado. Ah, eu sou a tribo mais importante, essa parte aqui de Israel, sou eu que domino, como é que você vai à guerra sem mim? E aí, muitas vezes, isso pode acontecer também no nosso grupo de jovens, pode acontecer no nosso ministério, né, de pessoas se levantarem com inveja. Então, é importante que não sejamos nós essa pessoa, né? A gente pode cuidar, né? A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Porque a gente pode ser tentado a isso também. Então, que a gente cuide, que a gente evite, como diz aqui o pense, né? Antes de falar, pense, né? E vamos aqui ter cuidado para em todo tempo nós refletirmos um espírito cristão, o verdadeiro fruto do Espírito na nossa vida. Então, queridos, concluindo aqui a nossa aula, a história de Jefté é marcada pela transformação de um homem rejeitado em um comandante valoroso, capaz de conduzir Israel à vitória. Contudo, também carrega a mancha de um voto imprudente que expõe sua fraqueza e precipitação, e talvez mais do que isso, né, esse episódio final aqui de Efraim, ele poderia ter lidado de outra forma, assim como Gideão também já havia lidado, né? E Jefté não durou muito aqui no cargo, né? Julgou Israel por 6 anos apenas depois disso. Por isso que eu mencionei lá no início, possivelmente ele fosse já talvez alguém de idade, alguém idoso, né? Ou esses atos belicosos dele, né, levaram ele até a vida aqui encurtada. Seja como for, sua vida revela as lições de que Deus pode usar até mesmo os rejeitados para cumprir seus propósitos, mas também a sua imperfeição. Então, Deus está preocupado em encontrar pessoas fiéis, em pessoas que obedeçam, pessoas que aceitem ser usados, ser moldados. E isso para você também, professor, é uma palavra de Deus para sua vida, né? Seja ensinável, se deixe ser moldado pelo Espírito Santo, desde que ele conduza você, então, para aquilo que ele realmente precisa de você. E que você não seja aí um Jefté, né? E, enfim, professor, é isso. Espero você no nosso próximo vídeo, aqui na semana que vem. Vamos continuar estudando o livro de Juízes. Vamos chegar aqui na história de Sansão. E mais uma vez nós vamos ver outro personagem aqui com ambiguidades, né? É a tônica aqui, então, desses capítulos finais, né? Do meio para o fim aqui do livro de Juízes. Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante e você quiser apoiar aqui o nosso canal, né? Deixa o seu joinha, assine o canal, envie para outros professores, né? Vamos fortalecer o canal. E também nos próximos vídeos aí nós estaremos apresentando algumas novidades aí que o YouTube está oferecendo, algumas ferramentas aí para que você apoie o canal também financeiramente, né? Até para ajudar a gente aí a comprar equipamentos melhores, né? Eu preciso de um microfone, né? Para melhorar aqui a qualidade dos vídeos, né? Enfim, então você que gosta do nosso trabalho, né? Pode ajudar apoiando dessa forma, também financeiramente, mas principalmente com a sua oração. Conto com as suas orações sobre minha vida, sobre a vida da minha família e que Deus nos dê graça, nos dê força para suportarmos esse mundo aí tão tenebroso, né? Quase parecido aí com a época dos juízes. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos encontramos no próximo vídeo.